Vocês conhecem Nelson Rodrigues? Vocês conhecem Nelson Rodrigues? Quem é Nelson Rodrigues? Escritor brasileiro. Vocês sabem onde Nelson Rodrigues nasceu? Rio de Janeiro. Alguém pode falar mais uma? Rio de Janeiro. Todo mundo acha que Nelson Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro, mas Nelson Rodrigues nasceu em Recife, Pernambuco, assim como eu. Prazer, meu nome é Divaldo. Eu sou guia turístico e contador de histórias. O Nelson Rodrigues, ele saiu lá de Recife, Pernambuco, ainda pititiquinho. Ele tinha mais ou menos uns 4 anos de idade e foi lá para o Rio. E lá ele escreveu várias peças de teatro. Uma das peças que ele escreveu chama Anjo Negro. Vocês conhecem essa história? Um pouquinho. O que você conhece de Anjo Negro? É envolvendo racismo, muitas questões. A peça abordava muitos temas. E as duas personagens principais é a Virgínia e Ismael. A Virgínia lembra uma pessoa lá de Pernambuco, a Dona Francisca. A Dona Francisca nasceu em 1927, ela é filha de Índia. E aí ela saiu. Olha aqui no mapa, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui está Recife, aqui está Pernambuco. E aí eles vieram aqui e vieram morar em São Paulo. Eles pegaram um pau de arara e a viagem demorou mais ou menos uns 15 dias de viagem. A Dona Francisca tinha um marido, o seu José. E lá, como eles passaram muita fome, muita seca, muita miséria, a Dona Francisca chegou para o seu José e falou: eu não quero mais ficar aqui, José, eu estou passando necessidade e fome, vamos embora para São Paulo. O seu José falou: então vamos. A Dona Francisca tinha mais ou menos uns 20 anos de idade quando ela veio para São Paulo. Isso era em 1947, o mesmo ano que estreou a peça Anjo Negro de Nelson Rodrigues. Foi o ano que ela veio para São Paulo. E nessa viagem, foi uma viagem muito difícil. Demorou 15 dias, dormia no chão, levaram umas migalhas de pão para comer, era o que tinha. E a Josefina, filha de Dona Francisca, ficou doente. Ficou com febre, com diarreia, vômito, quase que a pequena não chegou. Mas pela graça divina eles conseguiram chegar. Vieram aqui na região de Tupã primeiro, depois vieram para a região de Assis, aqui pertinho, e foram trabalhar na roça. Mas sabe por quê que a Dona Francisca me lembra a Virgínia da peça de Nelson Rodrigues? Por causa dos rompimentos dos laços familiares. Na história de Nelson Rodrigues, a Virgínia, a personagem, uma das personagens principais, ela tinha uma prima. E a prima tinha um noivo. E a Virgínia beijou o noivo da prima. A prima descobriu e se matou. Ela morreu enforcada no banheiro, foi encontrada lá. Aí a tia da Virgínia, a mãe da prima dela, ficou com ódio danado dela. E pegou e largou a Virgínia morando na casa com o Ismael. E o Ismael meio que virou um dono de Virgínia. Ela não podia nem sair de casa. Mas isso já é outro capítulo à parte, que vocês vão ver aqui nas histórias. Vamos falar um pouquinho mais da Virgínia. Mas na comparação que eu faço de Virgínia com a Dona Francisca, aquela que veio lá de Recife e veio para São Paulo, eu faço essa comparação por causa dos rompimentos dos laços familiares. Só que no caso da Dona Francisca, não teve ódio, não teve vingança, não teve nada disso. Foi por necessidade de sobrevivência. Ela passava fome. Vocês conhecem alguém que já precisou de mudar de cidade, de país, por questão de passar necessidade e fome? De casa, você conhece? Quem você conhece? Sua mãe veio da onde? De Natal, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E veio para São Paulo? Sim. E aí ela veio morar aqui mesmo? Não, veio morar, trabalhar na lavoura de café da Redondeza. Na lavoura de café. É um pouco parecido com Dona Francisca. Ela veio lá
E Rio Grande do Norte é a terra de Lampião. E a dona Francisca conheceu Lampião, sabia? Ela está viva, ela tem 92 anos. A dona Francisca, ela teve uma vida, apesar dos pesares, ela teve uma vida feliz, porque ela fez o que ela quis. Ela escolheu e fez o que quis da vida. Só que ela tem um fardo muito grande que ela carrega por causa disso. Ela nunca mais viu seus pais. Vocês já pensaram que é você largar os pais e ir embora? Nunca mais viu os pais. Foi uma espécie de morte antecipada. É triste, não é? Mas ela teve uma alegria, porque 40 anos depois ela encontrou uma irmã, a Dona Maria, que também saiu de Recife, de Pernambuco. E aonde que ela encontrou a irmã dela 40 anos depois, vocês podem falar para mim? No Rio de Janeiro, a mesma cidade que Nelson Rodrigues saiu de Pernambuco, que foi morar. A irmã dela fez o mesmo trajeto de Nelson. E foi um encontro maravilhoso. As duas se encontraram, se abraçaram e choraram silenciosamente, com um sorriso no rosto. Vocês acham que isso acontece ainda hoje em dia? As pessoas ainda precisam sair de lá e vir para cá, e para cá, e para cá, e vai para lá e voltar para cá, por questão de necessidade? Ainda acontece isso hoje? Com certeza. Olha aqui, ó. Esse aqui é a bandeira de Pernambuco. O branco é a paz, o azul é o céu e o sol é a esperança de um tempo futuro melhor. Tempo futuro que Dona Virgínia não teve, porque ela ficou presa lá no quarto com Ismael. Mas Dona Francisca teve um tempo melhor. Ela veio para São Paulo por escolha dela. E essa é a vida de Dona Francisca. Esse sol representa o futuro de Dona Francisca, de Nelson, meu, de Dona Maria, de Virgínia e de todos nós. Vão embora agora, porque eu sou contador de histórias, eu não posso ficar mais aqui, porque eu tenho que contar essa história para outra, para outra, para outra, e para outra pessoa. Não me leve a mão, eu tenho que ir. Mas levem com vocês esse questionamento. Será que acontece e por quê? A minha vida é contar a história. Oi, tudo bem? Uau. Posso contar minha história para vocês? Por favor. Meu nome é Carlos. Eu sou um jovem negro, morador do interior de São Paulo. Eu sou homossexual. Meu primeiro emprego foi numa empresa do setor de agronegócios, como auxiliar de serviços gerais. Logo no início, começaram os comentários. Será que ele é? Junto com esses comentários, os gestos obscenos no vestiário. Imaginem, eu, gay, nunca tive problema com a minha sexualidade, trocando de roupa com mais de 50 homens no vestiário. Para evitar maiores problemas, eu decidi que eu trocaria de roupa dentro da cabine do vestiário. Só saía de lá quando não houvesse mais ninguém ali, para garantir minha integridade física. Depois de algum tempo, eu comecei a fazer faculdade de agronomia, o que de certa forma ia me ajudar a crescer dentro da empresa. O que me lembra um pouco o conto de Nelson Rodrigues, O Anjo Negro, vocês conhecem? Nesse conto, nesse texto, nós temos o personagem do Ismael. Ismael, ele é um homem negro que sofre preconceito por ser negro. Mas ele não sofre somente o preconceito das outras pessoas para com ele, mas dele mesmo consigo. Porque ele não se aceita negro, ele não se vê negro. Então, para, de certa forma, ganhar o respeito das pessoas, ele decide fazer faculdade de medicina, para mostrar para as pessoas que ele era melhor que elas. E ele consegue, ele cursa medicina e se torna um médico, um bom médico.
mas ainda assim ele sofre o preconceito. Porque, mesmo sendo um bom médico, ele é um médico digno. Então, quando eu comecei a fazer faculdade de agronomia, foi para mostrar para as pessoas que eu poderia ser melhor, que eu sou melhor do que simplesmente o fato de eu ser homossexual. Então eu queria conquistar o respeito delas. Não de uma forma ruim, como o Ismael queria mostrar que ele era melhor do que as outras pessoas, mas eu queria mostrar que eu sou bom e que a minha sexualidade não quer dizer nada. E de fato, quando eu comecei a fazer faculdade de agronomia, isso me ajudou na empresa. Eu cresci na empresa, eu cheguei à carga de chefia. Certo dia, eu recebi uma promoção e me mandaram para trabalhar na matriz da empresa, a 300 quilômetros de distância. Eu fui, oportunidades, não é mesmo? Eu fui e chegando lá, eu queria fazer amizade com as pessoas, afinal, elas já trabalhavam ali, seriam minhas colegas de trabalho agora. Mas chegando lá, eu já sentia que as pessoas não conversavam comigo, elas me evitavam de certa forma, mas eu pensava, não, isso é normal, eu acabei de chegar. Então eu sempre fui muito prestativo, ajudei muitas pessoas. Certas vezes, sabe quando você entra em algum lugar, tem pessoas conversando, eu chegava e ficava um silêncio. E eu, na minha cabeça, eu achava que eles estavam falando sobre mim. Mas eu pensava... Não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Sabe, todo novato passa por isso. Comigo não ia ser diferente. Eu não sou especial, nem nada do tipo. Mas numa manhã, eu entrei na copa do escritório e surpreendi o meu supervisor e outros gestores, assim como eu. Eles estavam falando sobre mim. Estavam questionando a minha habilidade profissional em relação à minha homossexualidade. E eles faziam comentários, chacotas, tipo... Um viado como gestor. Que tipo de ética esse cara tem? Quem que vai respeitar ele? Diante desses comentários, eu engolia toda aquela situação. Eu me sentia impotente ali, naquele momento. Eu não sabia como agir diante do ocorrido. Eu saí da copa, voltei para a minha atividade normal, tentei ocupar minha cabeça como eu pude. Fazer tudo como eu fazia antes, mas não estava surtindo efeito. Com o decorrer do tempo, eu mesmo não percebi, mas eu já não dormia direito, eu não me alimentava direito. Meu ritmo de trabalho havia diminuído e eu comecei a me isolar de todos. Quando eu vinha visitar os meus pais, os meus amigos, eles me perguntavam: e aí, Carlos, como está o seu novo trabalho? A vontade que eu tinha era falar para eles: está horrível, não estou suportando aquele lugar. Mas eu não conseguia falar isso. Eu pensava que eu tinha que superar aquilo sozinho. Aquela dor era só minha, de mais ninguém. Isso me distanciava deles cada vez mais. Eu viajava todos os dias, porque eu trabalhava e ainda estudava. Então, eu fazia uma viagem no caminho do trabalho até a minha faculdade. E como esses pensamentos rondavam a minha cabeça, eu voltava para casa chorando todos os dias, pensando naquilo. Eu quase sofri vários acidentes na estrada por motivo desse acontecido. Depois de um tempo, eu decidi abrir um protocolo na empresa, porque a empresa trabalhava com um senso de ética, era o que eu pensava. Eu abri esse protocolo e foram convocados para conversar com o meu gerente, o setor de RH, todas as pessoas envolvidas na conversa da Copa. E lá, depois de tudo explicado, o gerente me falou que eu estava sendo exagerado quanto à minha reclamação e me disse: você escolheu ser diferente. Agora, você sofre as consequências. Depois disso, eu não sabia o que fazer. Era o meu último pedido de socorro. Era o meu pedido de socorro para eles. Eu queria que eles fizessem alguma coisa. Mas parece que foi ainda pior. Eu saí daquela reunião ainda mais envergonhado. Eu saí me sentindo culpado. A empresa a qual eu tentei pedir ajuda, em vez de me apoiar ou simplesmente só me dar o respeito que eu merecia, me fez sentir culpado. Eu fiquei humilhado. Então eu decidi que eu colocaria um fim a toda essa dor e angústia. E eu escreveria uma carta e nela eu relataria tudo o que eu estava sofrendo. Em cada palavra escrita na carta, eu imaginava: uma única bala, um único tiro. E tá tudo resolvido, sem dor e sem sofrimento. A dor e a revolta tomavam conta de mim nesse momento. Quando eu estava prestes a
colocar o revólver na minha boca e disparar, eu vejo no meu celular, no visor, uma ligação da minha mãe. Nesse momento, eu fiquei totalmente paralisado. Eu me dei conta que eu estaria sim colocando fim em todo o sofrimento meu, mas que eu estaria abrindo um ainda maior nas pessoas que eu amo e que me amam. E eu fiquei ali paralisada. Toda noite minha mãe me ligava e a gente conversava. Naquela noite eu não conseguia atender. Ela estranhou e na manhã do dia seguinte ela veio até a minha casa. Entendeu o que havia acontecido, se eu tinha acontecido algo de errado comigo. E ela entrou na minha casa, se deparou comigo sentado na mesa, na escrivaninha. A carta ainda estava na mesa, o revólver. Imaginem a mãe de vocês vendo uma cena dessa. A minha, quando entrou, ela ficou completamente isolada. Ela não sabia o que fazer. Ela olhou a carta, deu uma rápida lida, ficou assustada, obviamente, com aquele revólver na mesa, e ela correu até mim e deu um forte abraço. Junto desse abraço, ela disse: filho, eu não sabia que você estava sofrendo tanto assim. Eu te amo e tudo vai ficar bem. Naquele momento, ela estava certa. Tudo ficou bem. Eu dividi com ela tudo o que estava acontecendo, tudo o que havia acontecido, e ela me deu muito apoio na minha situação. Eu procurei ajuda médica e, o melhor de tudo, depois de um tempo eu me desliguei da empresa, o que me ajudou ainda mais. Demorou um pouco até. Mas eu sinto que foi importante a gente dividir com as pessoas que a gente ama e as pessoas queridas o que a gente passa. Eu não queria preocupar a minha família, mas no final das contas eu estava meio que preocupando mais ainda eles pelo fato de tudo que eu ia fazer com a minha vida. Então hoje eu conto para eles tudo o que acontece, eu divido com eles e também, como eu já disse, eu procurei ajuda médica e estou me tratando. E vocês acham que tudo isso que aconteceu é uma coisa da minha cabeça? Isso acontece ainda nos dias de hoje? É frequente? Vocês acham que é importante a gente dividir isso com outras pessoas em forma de ajuda? Então, dessa mesma forma que dividi essa história com vocês. Eu agradeço muito por vocês terem ouvido e eu convido vocês a escutarem as outras histórias. Obrigado. Calma aí, cara, não é assim não, velho. Calma aí, tô nem conversar. Calma, cara, isso aqui pra mim, cara. Pô, você aqui, meu amigo, tá querendo me bater, cara. Não, eu conversar com nenhum aqui, só tem que conversar aqui, não. Você tá querendo bater em mim, tá mó. Não, tô só pensando aqui, conversar. Não, calma aí, não é assim, cara. Pera aí. Você vai conversar direito? Calma, como é que você tá alterado aí? Como é que você fala um negócio desse, cara? Pô, cara, eu não tinha visto que você ia bater em mim, cara. Ah, é? Você não sabe por quê? Ah, lógico que não. Você tá querendo bater em mim por quê, então? O meu filho falou pra mim, viu ele com a minha mulher em casa. Pegou os dois transando, cara. E esse cara aí fala que é meu amigo. Lógico que não, cara. Nunca aconteceu isso aí, ó. Ele me falou, cara. Ele viu. Criança não mente, não. Mas viu o quê? Você vai pegar isso? Ah, você não fez isso, então? Cara, calma. Não, pensa. Eu tô fora de casa, enquanto os dois estão lá. Os dois vagabundos estão em casa lá, fazendo esse tipo de coisa aí. Cara, vontade de bater, cara. Velho, não precisa bater em mim, cara. Foi mal. Acabou acontecendo. Ah, acabou acontecendo? É, mas... Ah, igual acabou acontecendo. Cara, só se acalma. Se acalma. O que está acontecendo aqui? Ah, essa aí é minha mulher, ó. Essa aí que é a vagabunda aí. Vagabunda? É? Meu filho me falou que viu vocês dois em casa lá. Vocês estavam transando em casa lá enquanto não estava lá. Não, não é assim também. Ah, não era assim também? Não. Como é que é então? César, para com isso. Para com gritaria aqui na rua. Espera, a gente vai conversar em casa, olha. Poxa vida, cara, aconteceu, né? Sabe, você não tá em casa, você não me dá atenção, você não tá junto comigo. Aconteceu.
uma esposa chamada Virgínia. E tem um irmão, que é o Elias. Uma vez o Elias foi passar uns dias na casa do irmão, Ismael, e lá ele teve um caso com a mulher de Ismael. Eles estiveram em casa, você acha? Na casa do irmão. Não, não é bem assim, não conta. Você tá mudando tudo. Tá, teve isso mesmo. Você já ouviu falar dessa história? Só que o que aconteceu foi que esse Ismael, ele comprou a casa, que é da Virgínia, quando ela tinha 15 anos, com ela dentro. E ela ficou presa no quarto, sendo violentada quase todas as noites. Desde a primeira noite, quando ela tinha 15 anos, até 10 anos, durante 10 anos. E ela ficou presa naquele lugar. Quando ela viu o irmão, ela achou que era uma forma dela se libertar daquele marido maluco que ficava prendendo ela. Então as coisas têm os dois lados da moeda, né? Ah, mas a questão é essa. Eu estou falando dessa história porque depois que o Ismael ficou sabendo que a mulher fez isso com o irmão, o que ele fez com o irmão? Ele matou o próprio irmão. Aí você pensa, Ismael tem coragem de matar o próprio irmão. Esse cara aí fala que é meu amigo. Ele faz a mesma coisa. Então vai me matar, então. É vontade de dar. É vontade de dar. Ninguém vai me matar, né? Ninguém vai matar ninguém, gente. Aí ele tá falando que vai me matar aqui, ó. Puxa vida, você podia pelo menos me ver de vez em quando, né? Aí eu tenho que sair pra fazer as coisas, resolver as coisas do bar. A gente tem um bar, sabe? Quer dizer, o bar tá no nome dele. E eu fico trabalhando o dia inteiro, fico ali, atrás do balcão, atendendo todo mundo. E o bonito some, desaparece o dia inteiro. Quem que me dá atenção? Ricardo. Não é assim, né, Ricardo? Tá lá todo dia no seu papai, ela tá lá, sempre ajudando. Você sumiu, né? Eu nem sei pra onde você vai, o que você fica. O dia... Aqui, então, lá vem todo mundo. Então tá, fala todo mundo, então. Você começou. Então fala todo mundo então que você rouba meu dinheiro. Ela rouba meu dinheiro. Quando eu vou lá fechar a conta do bar, Rouba o seu dinheiro! Rouba o seu dinheiro! Você rouba o seu dinheiro com o nariz! Não roubo nada, não! O dinheiro é meu, eu trabalho lá! Eu não ganho um salário, gente, nada! Porque ele é machista! Machista! Não deixa eu pegar o salário! Aí eu tenho que pegar o dinheiro do caixa mesmo! Comprar arroz, feijão, leite pros filhos! Bonito! Vou ver que é o quê, né? Posso ir comer agora. Mas fala que o dinheiro que você pega pra ficar bonita, pra se embelezar, pra coisa pra você. Mas lógico que eu compro coisa pra mim também, é óbvio, né? É, pra outra, né? Pra isso você fica bonita, com as coisas pra outra, né? Pra mim, eu compro pra mim. Não é bem assim, não, cara. Não é desse jeito, não. E você fica aí dando certinho. Eu sei o que você faz, né? O que você tá falando, cara? Que eu tô falando. Você sabe muito bem que eu sei o que você faz. Que história é essa? Você fica lá na praça, pega uns docinhos, as balinhas, pra dar pras menininhas lá, pegar todas as novinhas e tal, botar no colo, dar balinha, né? Isso aí eu sei o que você faz, cara. Então você tirou isso, Da onde que eu tirei, não. Da onde você tirou isso, cara? Eu vi você fazendo. Ah, você viu? Eu vi. Vai falar que você não faz? Lógico que não. Faz. Não faço, não. Faz sim. Você vai virar o jogo agora, você vai virar, fica pra mim agora. Mas então fala que você não faz. Coisa nojenta! Eu não acredito nisso! Eu achando que você tinha outra, mas não! Você fica... Não, eu não acredito nisso! Esse cara tá delirando. Eu tô delirando? Tem certeza que você tá falando? Tem. Certeza? Desde quando você sabe disso? Faz tempo. Eu não acredito. Vocês dois são dois podres! Você também! E você nunca falou pra ninguém! Isso é crime! É crime! Alguém tem um celular, hein? Alguém tem um celular? Vamos ligar pra polícia! Ligar pra polícia! Sem vergonha! E quer saber de uma coisa? Eu não quero nem você, nem você! Vocês se merecem! Boa noite, tudo bem? Boa noite. Vocês gostam de paciência? Jogaram? Eu gosto. Estou aqui jogando, aqui distraído. Até tem uma história, não sei se vocês já ouviram, diz que antigamente muitos líderes, quando eles tinham um dia importante pela frente, eles jogavam uma partida antes, né?
Porque uma coisa que é legal de paciência, uma coisa que é interessante, é que nem sempre você consegue fechar o jogo, apesar de ser um jogo solitário. Então, quando eles jogavam uma partida antes de quando assim que acordavam, e se eles não conseguissem fechar o jogo, eles sabiam que não tinham todas as cartas na mão daquele dia para tomar uma decisão. Não sei se essa história, quem me contou isso foi minha filha Doroteia. Estava jogando aqui, estava lembrando dela. Teve quando ela jovem, assim, sabe? Moça bonita, distinta, branca que nem lojeira. Eu perdi muita infância dela. Eram tempos mais difíceis. Eu e minha esposa tínhamos acabado de casar, éramos pobres. Eu trabalhava de segurança na prefeitura que eu tinha. Aí quando minha esposa ficou grávida, eu comecei a fazer uns bicos de segurança pela meia-noite numa fábrica onde hoje estão construindo um shopping ali perto da linha, sabe? Tinha uma fábrica ali, eu segurança de lá também. E era uma vida dura, mas pelo menos minha esposa conseguia ficar em casa, cuidando da criança nascida. E apesar de eu ter perdido essa infância dela, a Doroteia cresceu bem, moça saudável, criança esperta. Ela só sempre teve um defeito, ela nunca foi de estudar, não gostava de escola por nada. Mas naquele tempo também, né, a gente não dava esse valor na escola que a gente dá hoje. Né? No meu tempo, filho de pobre, sabendo fazer conta, de somar e sabendo ler, já estava com tamanho, eu podia trabalhar no lugar de uma coisa. Mas aí eu não fui para a escola, não fiz questão, mas quando ela começou a virar adolescente, assim, eu queria ter uma coisa para ela em casa. Minha irmã tinha uma vendinha, uma mercearia, hoje a gente fala, no nosso tempo a gente fala vendinha, é um tipo de mercado. Aí pedi para minha irmã deixar ela trabalhar lá, ela foi trabalhar lá. E foi trabalhando nessa vendinha que ela conheceu o Benedito, seu primeiro amor da vida dela, que veio a ser esposa dela. No começo, confesso que não me agradou muito, não, quando elas começaram a se engraçar. O Benedito era mais velho que ela, era peãozão, homem vivido, tinha vindo de Pernambuco, ninguém conhecia a família direito, já tinha sido casado uma vez, era pai. Aí eu confesso que no primeiro momento assim eu não gostei da história, mas começaram a se engraçar um com o outro. Aí foi que tal Benedito queria conversar comigo. Vocês precisavam de ver o dia que ele chegou lá. Tinha acabado de chegar a serviço, ele chegou lá. Peguei o revólver que eu usava de segurança assim, na prefeitura, assim, tinha uma mesa que tem que estar aqui, deixei em cima da mesa aqui. Ah, Benedito, você quer conversar comigo? Então, aqui pode falar o que você quer. Pensei que o homem ia se intitular, ia ir embora, esquecer. Mas que nada. Pelo menos disso eu nunca posso falar do Benedito, nunca pude falar do Benedito, não. O homem sempre teve comunhão, sempre foi macho. Chegou, falou que estava interessado na filha, que ela também gostava dele, que eles queriam namorar. Como eu já falei, eu não gostava muito da ideia. Mas aí eu pensei bem e falei assim, quer saber? É melhor eles deixar eles namorar aqui em casa certinho que eu proibi eles namorar escondido na rua, né? E também eu pensava que era fogo de palha da Doroteia, eu confesso. Que ela se encantou por ele ser mais velho, mais vivido. E começaram a namorar meu contragosto. Que além de tudo isso que eu já contei para vocês também, do fato de ser mais velho, ser pai, divorciado, naquele tempo se divorciado tinha um peso. Hoje assim, hoje é normal, mas naquele tempo era uma coisa que eu confesso, não com nenhum tipo de alegria, mas naquela época o fato de o Benedito ser negro me incomodou bastante. Assim, em 1924, meus pais, eu estava acostumado a ver meus pais maltratarem a raça, meus pais mesmo, né, no tempo que eles eram escravos ainda. Então eu cresci que aquela imagem do negro era um ser inferior. Então para mim era um pensamento muito errado, lógico, mas naquele tempo era o que eu imaginava. Eu não queria esse futuro na minha vida. Aí eles ficaram namorando, pensei que ia enjoar, mas né, um ano depois anunciaram que iam se casar. Aí aquele desgosto que eu sentia já virou um desespero. Não tinha aqueles que eu falava que iam se casar até o dia do casamento. Olha, não teve um dia que eu não sentei com a Doroteia e tentei tirar isso da cabeça dela. Filha, você é nova, você tem uma nova filha, você vai achar coisa melhor, coisa que tem mais a ver com a sua raça, com o seu estilo, sua classe. Mas ela não, eu amo o Benedito, a
fatídico do casamento, eu ainda numa atitude desesperada, uma última atitude desesperada, fui conversar com a Doroteia, cheguei com ela e falei assim, olha, eu falei um negócio que hoje eu até peço perdão a Deus quando eu lembro. Eu falei para ela que ela ia sujar o sangue da família, trazendo o tudo para casa. Mas aí a Doroteia sempre teve um sangue forte também, um sangue forte, puxou a mim. Falou assim, olha, eu já tenho 26 anos e eu vou casar com o Benedito com a sua bênção ou não. Aí naquela hora eu não vi mais nada. Subiu um ódio, uma raiva que eu fiz, que pra mim acho que foi o pior erro que eu já fiz na minha vida. Até hoje eu me perdoo. Bati na minha mãe, dia do casamento dela. E não foi quando eu falo bater, não foi dar uns tapinhas não. Eu bati de machucar, dela precisar passar a maquiagem para poder casar. E para esconder os hematomas. Foi esse o dote que eu dei pra ela. Mas, felizmente, o casamento sobreviveu a isso, se casaram, estão juntos até hoje. Graças a Deus me deu muito bem com o gênero, deram um casal de filhos, muitos 2 netos, para mim são tudo na vida. E eu fico muito triste quando eu lembro dessa história, porque, além disso, ela me lembra muito uma história do Nelson Rodrigues, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês gostam de teatro. Nelson Rodrigues é um dramaturgo brasileiro, escreveu uma peça chamada Anjo Negro, e o personagem central dessa peça, o Ismael, me lembra muito o Benedito, porque o Ismael é um negro que ele não se assume negro, e o Benedito, do mesmo modo, sofrendo o que sofreu na minha mão, que deve sofrer até hoje com preconceito, ele não se acha negro também, ele faz piada, é super racista, e é um negócio que me deixa muito triste, sabe? Porque eu fico pensando, e quando eu digo isso para vocês, eu não quero de jeito nenhum falar com isso, querer me redimir de toda a dor que eu causei, de todos os meus erros. Mas eu fico pensando, se a gente, como a gente pode esperar que as pessoas respeitem a nossa fé, a nossa raça, a nossa pessoa, se a gente mesmo não se respeitar, né? A gente vai quer que os outros reconheçam a gente como nós, como seres humanos, se nós mesmos não nos reconhecemos. Mas é isso. Demorei para aprender. Mas no final eu descobri que nós somos como as naipes desse baralho. Não importa se é de preto, se é vermelho, que está no mesmo jogo. E no final vamos todo mundo comer um caixote. Né? É isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, pelo tempo passado. Peço a vocês, eu ficar um pouco sozinho, mas se vocês quiserem mudar para ele, a gente continua essa história. Muito obrigado. Espero que seja um dos melhores que eu fui. Boa noite. Você tem flores na cabeça e pétalas no coração, tem raízes nos olhos, excitação acalanta o meu coração. Me sinto um peixe fora do aquário, dá pra ver. Eu quero fazer uma proposta pra você, pra todos vocês. Você me dá o seu tempo e eu te dou uma rosa. Aceita? Ah, que beleza. Então eu vou colocar minha coroa em você. E você foi a escolhida. Mas vocês também. Escutem essa história. Eu vou contar 2 histórias para vocês. A primeira história é a história de Virgínia. Virgínia é um personagem de Nelson Rodrigues, o Anjo Negro. Conhecem? Conhecem? Conhece? É? Então tá, vou contar um trechinho para refrescar a memória de vocês. Tá? Virgínia era uma moça muito bonita, que morava com a tia e as primas. Porém, ela cometeu um erro. Virgínia se apaixonou pelo noivo da prima mais nova. E ela fez pior. Ela deu um beijo nesse noivo. E a tia viu. E foi contar logo para a filha. A filha não aguentou a dor da traição e acabou se matando. E a tia, que tinha contado, causado tudo aquilo, pegou raiva da Virgínia. E para se vingar,
vendeu a casa com a Virgínia dentro. Vendeu a casa para o Ismael. Então, a partir daquele momento, a Virgínia tinha que fazer tudo o que o Ismael queria. Tudo. A Virgínia foi vendida como se fosse um móvel da casa. E eu pergunto para vocês, vocês acham que esse tipo de coisa só acontecia no passado, não acontece até hoje? Acha que só acontecia no passado? Acontece hoje? Acontece? É. Pois é. Então agora eu vou contar uma história para vocês, só que dessa vez ela é real. É a história de Lina. E quando aconteceu essa história, Lina tinha 12 anos, há 100 anos atrás. Lina era uma menina muito esperta e muito sonhadora. E naquele dia, ela brincava no quintal de sua casa com uma bonequinha dessa aqui, uma Baiomi, uma bonequinha feita de tecido. Segura pra mim? Obrigado. E ela esperava o pai, que vinha da cidade naquele dia, que foi vender as verduras que eles plantavam. E ela brincando no terreiro, percebeu que o pai vinha de longe. Mas o pai não trazia uma alegria. E nem a carroça estava cheia. Alguma coisa estava errada. Virgínia só esperou o pai. Virgínia não. Olha como as histórias se cruzam. A Lina esperou o pai, que chegou próximo dela, desceu da carroça e falou: menina, arrume suas coisas. Rápido. Como assim? O pai nem cumprimentou a filha e já falou para ela arrumar as coisas. E ele voltou: tá brincando de boneca? Arrume suas coisas, vamos, rápido. A menina, sem entender, levantou e foi para dentro de casa pegar suas coisas. Mas no caminho, passou pela mãe. A mãe não tinha expressão nenhuma. Estava estática, como se já soubesse o que fosse acontecer. Bom, a Lina pegou as suas coisas, era um vestidinho, uma camisetinha, as fitas que ela amarrava nos cabelos, colocou tudo dentro de uma fronha, de um travesseiro e saiu da casa. O pai logo pegou o saco, colocou na carroça e falou: menina, suba, vamos, rápido. E atiçou o cavalo e rumou pela estrada. Menina só pôde olhar para trás e ver a mãe ainda parada na porta. Porém agora, uma lágrima descia o rosto. Foi o único adeus que ela pôde dar para sua mãe. Lina e o pai permaneceram pela estrada ali por mais ou menos umas 2 horas, lado a lado, sem falar uma palavra. De repente o pai pegou uma nova estrada à esquerda. E essa nova estrada, ela era ladeada de rosas cor-de-rosa, como essa aqui. As rosas cor-de-rosa eram as preferidas de Lina. Ela amava. Então ela, vendo aquele mar de rosas, olhou para o pai e falou: pai, posso colher algumas? E o pai simplesmente respondeu: não, menina, deixa de bobagem. O que ela podia fazer? Há 100 anos atrás, com 12 anos, só podia respeitar o pai e obedecer. Ficou caladinha. No final daquela estrada havia uma porteira, uma entrada de uma fazenda. E ali na frente, um homem aguardava os dois. Muito sério. O pai de Lina parou a carroça, desceu e foi lá conversar com esse homem. Conversaram ali por uns 5 minutos e o homem entregou um saquinho como este para o pai de Lina. O pai logo guardou um saquinho e foi até a garota e falou: vamos, menino, dê a boneca. Agora, a partir de hoje, é aqui que você vai viver. Obedeça o homem. Lina já percebia o que estava acontecendo no coração dela. E acho que vocês já perceberam. Assim como Virgínia, Lina também foi vendida daquele homem. Mas ela não podia fazer nada. Ela queria correr, ela queria gritar. Mas com 12 anos, naquela época, ela não podia desobedecer o pai. Então ela desceu, foi até o homem e ficou parada, vendo o pai que, sem dar adeus, rumou pela estrada de volta para casa. Lina ficou em silêncio, mas uma mão pesada no seu ombro quebrou aquele silêncio.
Era a mão do homem e falava: vamos, menina, vou te mostrar onde você vai ficar. E ele mostrou para ela. Era uma casinha pequena e era onde ela ia viver. E falou para ela: a partir de hoje é aqui que você vai morar. Aguarde que vão me trazer comida. E trouxeram. Quem trouxe a comida foi a própria mulher desse homem. E com ela também vieram os filhos dele, que estavam curiosos. Quem é essa menina que acabou de chegar? Lina comeu, a mulher foi embora, os filhos também. Já era tarde, já se prepararam para dormir. Porém levou um susto. Quando a porta da casa se abriu, era o homem. E ele veio cobrar o que ele tinha comprado. Ficou com ela ali na casa durante mais ou menos 1 hora. E o que ele fez com ela, transformou ela para sempre. Lina já não tinha mais a sua boneca, já não podia usar a coroa de flores que ela tanto adorava, porque o que ele fez com ela ali, transformou ela para sempre. Lina agora já não era mais criança. Lina agora era uma mulher. Com 12 anos de idade, foi tirada de sua casa, vendida e transformada numa mulher. Tudo no mesmo dia, ao mesmo tempo. E eu pergunto para vocês: vocês acham que esse tipo de coisa só acontecia 100 anos atrás ou acontece até hoje? Acontece, né? Pois é. Mas também outra mensagem que eu queria deixar para vocês era que quando a gente pensa que a nossa vida está ruim, vendo essa história de Lina, olha como ela passou com 12 anos de idade, não é? Então eu queria deixar essa flor para você, é a flor que eu te prometi, que eu ia te dar. Espero que tenham gostado da história, levem essa mensagem para a vida de vocês. E eu convido vocês a assistirem outras cenas que estão acontecendo aqui. Muito obrigado, gente. Como assim? Estou te falando, cara. Eu sou, não acredito em mim, não quer apostar comigo. Ele tá querendo fazer uma aposta comigo. Vocês têm filho, meu? Você tem filha? Vocês conhecem alguém que tem filha, mulher? Você tem filho? Mulher? Ela tem liberdade de escolha? Alguém? Você conhece alguém que tem filho? Ela escolheu o que ela tem que estudar, aonde ela tem que morar, a vida dela, pode escolher? Aqui no caso, eu vou ter que contar a história para vocês da minha companheira, da maravilhosa, desse filho, né? Filha dele, eu sou. Ela é uma má educada, isso sim. O senhor não soube cuidar dela direito? Como não? Eu tentei ensinar da melhor forma possível. Eu tenho 8 filhos. Os 2 primeiros são homens. E depois veio mais as 4 mulheres. Ela é a 5ª filha. E eu ajudei ela. Quando ela fez 18 anos, eu abri a minha empresa de transportadora. E dei um emprego para ela, carteira assinada e tudo. Foi o primeiro emprego dela. Só que nesse mesmo ano, ela passou na faculdade em outra cidade. Não deixou ela ir só porque era em outra cidade. Não queria perder a minha filha. Ela ia viajar para fora e abandonar a família. Não deixei. E ela ainda foi mal educada. Não gostou da minha escolha e resolveu se casar precipitadamente só para sair de casa. E ainda se casou com um marido que não era nem presente. Vivia viajando com a dupla sertaneja. E depois de 1 ano ela engravidou. Você não tinha que sair de casa. Tá vendo a situação? Você acha que ela não tinha que sair de casa? Ia viver nessa opressão? Claro que ela precisava. Só que eu lembro que o senhor falava para ela. Ela não contou isso. O senhor falava que a mulher não precisa trabalhar, a mulher não precisa estudar. Por isso que ele deu o emprego para ela lá. E claro, ele tem a secretária lá na empresa. Claro que vai perder a secretária, né? E ele deixou ela isso para fora. Já falei, eu queria perder a minha filha. Só que depois ela se divorciou ainda. E teve que voltar a morar na casa do pai. E aí, agora ele fica aí, se gabando porque ajudou ela. Você acha que isso é ajuda? Só que ela voltou a morar lá com ele. E aí os 2 filhos que ainda moravam lá, tiravam o chacota dela, que ela voltou a morar com o pai. Você acha que tem cabimento? Ela não ia aguentar mesmo, não ia sair de casa, com certeza. Isso mas isso aí é problema deles. Os irmãos dela não gostou
porque as irmãs estavam todas casadas. Menos os dois, porque eles estavam esperando a mulher certa. E eles viram que ela se divorciou e voltou a morar com o pai e não gostaram. Aí brigaram com ela. Já sei, vamos fazer essa aposta aqui. Se o senhor perder, o senhor faz um jantar lá e nós vamos e desculpa com ela. Se eu perder, eu faço um jantar e eu chamo vocês para lá. E aí o senhor se desculpa com ela também. Que tal? Tá. Então, beleza, combinado. O que foi? Não gostou da ideia? Não vai cumprir? Vamos. Tem certeza? É. Só que hoje ela está muito chateada com ele. Muito chateada. Não é para menos, né? Depois de tudo isso daí ainda. Quando ela voltou a morar com os pais, ela ainda era tratada como adolescente, sabe? Mesmo ela tendo lá os seus 25 anos, já tinha um filho, né? Até aquele dia que o senhor lembra, né? Desculpa, mas passei dos limites, passei coisa nenhuma. Ela voltou a morar comigo, tinha que seguir as minhas ordens. E eu deixei bem claro que o acordo era 10 horas era para ela estar em casa. Aí nesse certo dia que estava com esse cara aqui, ela chegou 10h15, claro que eu me estressei. Eu e os irmãos dela não gostou nada e foi brigar com ela. Eu confesso que na hora eu falei umas coisas que não tinha necessidade, mas ela descumpriu as minhas ordens. E ainda depois, mais uma vez, ela se revoltou e pegou o filho e saiu de casa. Mas também já estava na hora, ela já tinha 25 anos. Vocês veem? O senhor não devia ter feito isso. Isso... Não sei se vocês conhecem uma peça do Nelson Rodrigues, do Grande Negro. Vocês conhecem? Uma peça muito famosa, muito conhecida. Com o Ismael e a Virgínia, né, que são os personagens principais. E como ela é casada à força, todos os filhos que eles têm, ela acaba matando por conta disso. Só que um dos filhos ela não mata, que é a filha, a Ana Maria, que inclusive não é nem filha dele, é filha do irmão. O irmão foi passar uns dias lá na casa, se envolveu lá com a Virgínia e teve ela. E aí essa não matou. Ele continuou mantendo ela presa, igual a Virgínia. Ele mantinha a mãe e a filha presa em casa e não deixava ver ninguém. Ah, falando em ver, quando ela tinha 3 anos, ele cegou ela, a própria filha, para ela não ver outro homem. Entende a situação? Mas enfim, eu acho que o senhor não deveria ter feito isso. Desculpa, o senhor passou dos limites completamente. Mas ainda bem que ele fez isso. Porque, ó, a sorte que aí assim a gente se conheceu, né? Estava livre, a gente começou a namorar. Mudamos até para uma outra cidadezinha, vizinha lá da nossa, bem pertinho. Começamos a nossa casa, recomeçamos a vida, né? Eu ajudei, ela dei o apoio, aceitei o filho dela, inclusive, que era o filho do casamento, né? Decidimos ter outro filho, inclusive. Ela fez faculdade, ajudei ela, fez outra faculdade, fez pós-graduação, hoje é professora, inclusive. E, afinal, esses últimos dias acabou de passar para ser diretora, olha que orgulho, pensa. E hoje ganha mais do que eu, inclusive, mais até que os administradores, irmãos da empresa aí. Nem me fala. Eu passei na empresa para os dois mais velhos e eles conseguiram perder tudo. Estão vendo só? Mas a gente disse, seu Paulo. E aí, agora fica claro isso. As mulheres também têm capacidade de escolha, de tomar decisão. Não é só os homens. E hoje ela vive bem, vive feliz. Ela só não está tão feliz porque ela sente muita falta do senhor. Ela sente? Sim, muito. Será que eu devo pedir desculpas a ela? Mas será que ela vai me desculpar? Talvez eu tenha feito da forma errada, né? A única rebelde que conseguiu realizar o sonho.
Então tá decidido, eu vou falar com ela. Eu vou pedir desculpas a ela. Muito obrigado, meu filho. Me ajudar a pensar nisso e me desculpa também. Senhoras, senhores, muito obrigado por me ajudarem também. Agora fiquem à vontade, se quiserem escutar as outras histórias, eu vou continuar o jogo aqui. Obrigado. Moço, você pode me ajudar? Posso? Esse aqui é meu filho. Nós saímos de casa hoje. Eu preciso de um lugar para ficar. É que eu não aguento mais meu marido. Você pode me ajudar? Sabe um lugar que eu possa ficar? Não sei. Você pode me ajudar, moço? Eu preciso de um lugar para ficar com meu filho. Eu ainda tenho pessoas. Eu resolvi sair de casa essa noite. Eu não aguento mais ficar com meu marido. Ele me agride. E ele bebe muito. Você sabe de um lugar que eu possa ir? Você pode me ajudar? Não. Oi, amor. Vamos embora pra casa? As crianças estão chorando lá. Elas estão com fome. Eu também estou. Cheguei cansado do trabalho. Estou todo sujo. Vamos embora, vim te buscar. Eu não vou voltar com você, não. Vai eu não quero. Amor? Eu não vou voltar pra casa. Vamos embora. Nós não vamos. Eu tô cansada já dessa vida. Ele era um homem bom. Mas depois que ele teve o primeiro filho, ele é desse jeito agora. Sai do serviço, passa no bar, bebe com os amigos, chega em casa bêbado e me agride, me xinga. Vocês vão acreditar nela? Essa mulher é uma mentirosa. E outra, é uma cervejinha só. Quem é que nunca saiu do trabalho cansado, foi tomar uma com os amigos? Eu sou um trabalhador. Olha a minha cor. Hoje o dia foi puxado. Eu chego em casa, não tenho um prato de arroz e feijão para comer. Onde já se viu isso? Isso é mentira. Eu sou uma boa esposa, assim. Eu cuido dele, eu cuido da casa, cuido dos filhos. Vivo presa naquela casa. E ele chega em casa tarde, bêbado, e me bate. Olha aqui. Eu tô toda machucada, tô quebrada. Olha o que ele faz comigo, moço. Ele me bate todo dia, eu não aguento mais. Mentirosa, ela caiu no quintal lavando lá, essa desastrada aí. Não presta pra nada essa mulher. Vambora, vai ver outra historinha. Eu não vou. Eu não vou ficar mais presa naquela casa. Só trabalhando. E ainda ele não deixa eu falar com ninguém. Não vejo ninguém. Me deixa presa dentro de casa. Não faz mais do que obrigação. Você não quis casar comigo? Sou eu que te sustento. Eu coloco comida na mesa para você e teus filhos. Vamos? Não vou ficar mais presa, não. Ele parece um personagem da história do Nelson Rodrigues. Você conhece o Nelson Rodrigues? É a história do Ismael e da Virgínia. O Ismael deixava a Virgínia presa dentro de casa. Construiu um muro enorme. Não deixava ela ter contato com ninguém. Não via ninguém, não tinha amigo, não tinha ninguém. E ele está querendo deixar o preso. Igual a Virgínia. De novo essa historinha, mulher. Lavar a roupa, arrumar a casa que é bom nada. E fica lá lendo historinha. Que palhaçada. Vamos, chega, deu de história, deu de teatrinho. Não, pai, não! Eu sempre respeitei o senhor. Mas eu não vou deixar mais que o senhor relhe o dedo na minha mãe. Cala a boca, moleque. Você vai me enfrentar agora? Vai, vamos, chega. Em casa eu converso com ela e com você também. Vambora. Vamos embora. Em casa eu converso com você então. Pode deixar.
noite. Gostariam de ouvir a história de um homem que já morreu? Meu nome é João. Em vida, eu não fui considerado nem de longe um homem exemplar por aqueles que tiveram que conviver comigo. Fui bruto, exigente, torturador. Queria tudo do meu jeito e na hora que eu bem entendesse. Nem que para isso eu tivesse que usar da violência, que eu não hesitava nem um pouco em fazer. As várias mulheres, esposas e filhos que tive ao longo da vida me consideravam um demônio em forma de gente, e com certeza não se lembram com carinho algum de mim. Eu nasci em 1923, numa época em que um homem tratar a sua família com violência e rigidez era algo muito bem visto e até mesmo considerado um exemplo de hombridade. A maioria dos homens que praticavam isso eram os mais pobres, que coincidentemente era um cenário dominado pelos negros. Meu pai, por exemplo, bebia muito, era alcoólatra e quando bêbado descontava todo o seu ódio e sua frustração em minha mãe, meus irmãos e eu. E o filho que ele obrigava a ir buscar a cachaça quando ele estava sóbrio era justamente eu. Eu cresci um homem negro e pobre e não fiz nada diferente. Isso me lembra de uma história chamada Anjo Negro, escrita por Nelson Rodrigues na década de 40. Ela contava a história de Ismael. Ismael, assim como eu, era um homem negro, pobre, nascido no início do século XX. Mas diferente de mim, Ismael tinha dentro de si um ódio monumental pela sua própria cor. Ismael odiava o fato de ser negro. Odiava com tanta força que esse ódio o consumia. E se não bastasse, ainda odiava aqueles que não tinham a sua cor, pois julgava que esses não sofria o que ele sofria por ser negro. Ainda rapaz, a sua mãe conheceu um homem italiano, um homem branco que tinha um filho também, chamado Elias. Elias era um pouco mais jovem que Ismael e passou o diabo na mão. Ismael o torturava, o atormentava de todas as maneiras possíveis, física e psicologicamente. Tamanha era a sua maldade para com o menino que ele foi capaz de cegá-lo dos dois olhos. O fato é que este cara me deu uma oportunidade muito rara naqueles tempos, principalmente para um negro, que era de estudar. E Ismael pôde, e tanto fez, quanto botou na cabeça que um dia seria médico, para que jamais fosse menos do que um homem branco. Movido pelo ódio, pela ganância e frustração, ele conseguiu o que queria. Se tornou um médico negro em pleno início do século XX. Já eu, por outro lado, nasci na lavoura, numa família de 2 irmãos. Tive que trabalhar desde cedo, não tive a oportunidade de estudar. E trabalhei a vida inteira. Ainda jovem, conheci uma mulher com quem fui morar junto. Um dia, chegando do trabalho, peguei ela na cama com outro homem. Fiz o que todo homem naquela época, no meu lugar, faria. Lavei minha honra com sangue, ali mesmo. Matei os dois. Fugi. A justiça dos homens não me pegou. Fui parar em Salvador, onde fiz todo tipo de trabalho sujo, vivendo à margem da sociedade. Até que um dia conheci um homem influente, dono de terra. E naquele tempo era muito comum os donos de terras conquistarem as terras, eliminando os vizinhos mais fracos. E era aí que eu entrava. Matar virou o meu ganha-pão. Depois da primeira vez que fiz, já não fazia mais diferença nenhuma para mim. Fiquei alguns anos nessa vida, até que voltei para o interior. Aqui conheci Teresa, uma mulher negra, com quem tive 2 filhas. Foi a primeira família que concebi.
minha primeira oportunidade de ser pai. E fiz como aprendi, com rigidez, munição, violência. Mas era muito descabido. Nada me agradava, tudo era motivo de espancamento, de briga. Teresa não concordava, e com isso também sofria na minha mão. Aguentou isso por pouco tempo, até que as filhas tivessem idade para poder ajudá-la, e foi embora, fugiu com elas. Eu não dei a mínima na época. Se não eram capazes de viver comigo sobre as minhas regras, não precisava viver comigo. Assim pensava eu. Em seguida conheci Olga, outra mulher também negra, com quem tive 5 filhos. E os criei da mesma maneira, do meu jeito, tanto eles quanto ela. A Olga também não aguentou por muito tempo. Assim que eles tiveram uma certa idade, ela fugiu, levando com ela os filhos, me mandando mais tarde de volta apenas 3. Os outros 2 eu nunca soube o que foi feito e nunca quis saber. Mas ainda assim, criei os 3 que ficaram comigo sozinhos. Do meu jeito, mas criei. Só então, em 1982, já maduro, com 54 anos, foi que conheci Maria, minha última esposa. Maria era uma mulher branca e muito jovem, tinha apenas 18 anos nessa época. Maria era uma mulher dona de uma beleza indescritível. Maria era sozinha no mundo, desgarrada da família, trabalhava de doméstica e morava na casa dos patrões. Viu em mim a chance de ter uma vida confortável, de fazer uma família, ter filhos e se sentir acolhida como nunca se sentiu na vida. No início, foi tudo uma maravilha. Por um bom tempo vivemos em paz, até que nasceu o nosso primeiro filho. E então, a minha paternidade defasada mais uma vez apareceu. E Maria, assim como as outras, não concordou e pagou por isso. Depois da primeira vez que ergui a mão para Maria, nunca mais abaixei. E assim foi por 23 anos. Tivemos ainda mais 3 filhos. Ismael, na história, também conhece uma mulher muito mais jovem que ele, chamada Virgínia. Virgínia tinha 15 anos quando foi vendida para ele por sua tia, uma mulher amargurada, que por um mal entendido a vendeu com casa e tudo para Ismael. Ismael manteve presa e a violentava, estuprava em todas as relações que mantinha. Tendo assim com ela 3 filhos, que ela os afogou por não aceitar a maneira que foram feitos. Nesse ponto, eu também me assemelho a Ismael. Meus 2 últimos filhos com Maria foram concebidos dessa maneira. Tamanho era o inferno que eu proporcionava à vida dela. Mas diferente de Virgínia, Maria não desistiu dos filhos, muito menos de ser mãe. Maria fez a escolha de pelos filhos me aturar. Não teve coragem de fugir com medo de passar fome, pois ela não estava mais sozinha. Como não tinha quem recorrer, teve que escolher entre ser mãe ou fugir sozinha e deixar os filhos comigo, que ela sabia que seriam criados daquela maneira. E assim ela escolheu ficar. Embaixo do mesmo teto ela foi pai e mãe daquelas crianças. Pois eu, nutrido de ódio, não dei um pingo de afeto e paz para aqueles meninos e para ela, por ela dar a eles algo que eu nunca fui capaz de proporcionar a nenhum dos meus filhos. Ela jogou na minha cara o pai que eu nunca seria, o homem que eu nunca seria. E assim eu vivi, fazendo da vida de todos à minha volta um inferno, até eu morrer sozinho na minha cama, aos 80 anos. E essa foi a minha história. Eu lhes conto essa história
com apenas um objetivo, de transmitir uma mensagem, através de toda essa negatividade, de toda essa maldade, essa crueldade que vocês acabaram de ouvir. Que vocês levem consigo uma mensagem muito valiosa. Eu, assim como Ismael, vivi uma vida de ódio, uma vida de tristeza e amargura, como os verdadeiros anjos negros, que não tem nada a ver com a cor de nossa pele, mas sim com nossas atitudes. Batemos nossas asas por aí, espalhando o caos, a maldade e a tristeza em todos à nossa volta. Mas vocês têm em suas mãos um poder muito grande, o poder de ser luz a todos aqueles que estão à sua volta, e principalmente os mais próximos, que dependem de vocês, pois só assim vocês viverão eternamente no coração e na memória deles, e jamais serão esquecidos, como eu. Agora eu lhes peço licença para descansar, pois mesmo depois de morto, o meu cansaço é enorme devido às vidas que tirei. Tamanhas foram que elas pesam sobre mim pela eternidade. Muito obrigado pela atenção. Que sejam sempre luz. Vou banindo pela terra, vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sob o cativeiro, leve todo mal. Espiral, 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 sob o cativeiro, leve todo mal. Vou banindo pela terra, vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sob o cativeiro, leve todo mal. Espiral, 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 sob o cativeiro, leve todo mal. Eu queimo todo tipo de preconceito. Eu queimo a falta de empatia. Eu queimo a ausência paterna. Eu queimo a falta de oportunidade. Eu queimo o ódio. Eu queimo toda a opressão machista. Eu queimo a intolerância religiosa. Eu queimo qualquer abuso de opressão sobre a criança. Eu queimo a traição. Eu queimo a homofobia. Eu queimo a violência contra a mulher. Espiral, 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 sob o cativeiro, leve todo mal. Eu queimo toda forma de autoritarismo. Eu queimo qualquer tipo de
Senhor.